Eu tô aqui hoje para falar sobre leitura, especificamente sobre uma leitura que a turma do 9º ano lá de Pindamonhangaba realizou no último bimestre, o Diário de Anne Frank. Essa história é conhecida mundialmente e traz diversos e inúmeros significados para os leitores, uma obra indicada por eles mesmos e que, após a leitura, nos trouxe diversas possibilidades de interpretação e de perspectivas. Nós estamos falando de uma história, um relato histórico sob a perspectiva de uma adolescente de 13 anos. Talvez por isso o reconhecimento tenha sido tão evidente com essa turma, né? Nós estamos falando de adolescente falando para adolescente e isso faz muito significado. Durante 2 anos, Anne Frank, sua família e outras pessoas que precisavam naquele momento ficaram e viveram em uma situação de isolamento. Talvez também por isso a identificação tenha sido tão forte, já que nós, cidadãos do ano de 2020, passamos por muitos dias de isolamentos firmes, fortes, né? E após a leitura do Diário de Anne Frank, foi proposto aos alunos que fizessem um relato, que colocassem no papel, usassem as palavras e usassem a escrita para expressar sentimentos. Minha surpresa foi que, ao ler os relatos recebidos pelos alunos, eu chorei, eu ri, eu me emocionei. Percebi de fato que os meninos entenderam e colocaram no papel toda aquela sensação, todo aquele sentimento e emoção do contexto. Isso foi muito significativo. A primeira coisa que me inspirou a fazer um poema sobre ela foi o enorme talento que ela tinha para escrever. Desde o primeiro dia que eu comecei a ler o diário dela, eu percebi claramente a facilidade que ela tinha para relatar os fatos do dia a dia dela, dos pensamentos dela e dos sentimentos dela também. Eu fiquei muito impressionado com isso e também por ela ter aflorado esse talento muito cedo. E a segunda coisa que me inspirou a fazer um poema sobre ela foi a triste conclusão que eu cheguei, porque infelizmente ela não pôde desenvolver todo esse talento e escrever mais obras, pois cruelmente ela acabou morrendo no campo de concentração. Eu vendo todo esse talento e o fato dele ter sido silenciado, eu fiquei triste e decidi colocar tudo isso de uma maneira poética e também mostrar que ela é uma menina prodígio, mesmo com apenas 15 anos de idade, contribuiu para a humanidade. Eu tive a certeza de que a leitura e a literatura cumpriram suas funções sociais, né? Foi possível perceber a humanização dos meninos por meio da palavra escrita, por meio da exposição de sentimentos naqueles relatos. E é isso, acreditar que todas as vezes que nós lemos um livro ou que temos contato com a literatura em si, estamos vivenciando uma nova perspectiva, estamos vivendo uma nova história e não saímos iguais daquela leitura. Para você que ainda não leu o Diário de Anne Frank, super indico, vale muito a pena. É uma leitura que vai fazer você refletir e mais, vai fazer você se ressignificar